Saudamos a todos em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao estudo da primeira lição deste novo trimestre, a lição número 1, sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, em busca da Tua graça para entendermos, para discernirmos a Tua vontade ao estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. O livro de Atos é um relato das 3 décadas cruciais, que vão desde a ressurreição de Jesus, o ano 31, até o fim da primeira prisão de Paulo em Roma no ano 62 depois de Cristo, conforme Atos 28, verso 30. Provavelmente o livro de Atos tenha sido escrito pouco tempo depois da prisão de Paulo. Paulo foi preso 2 vezes, Paulo foi libertado da primeira prisão e retomou seus esforços missionários, pregando e viajando até ser preso alguns anos depois, e então foi executado em Roma por volta do ano 67 depois de Cristo. O livro de Atos não declara o nome do seu autor, mas todos são unânimes em dizer que foi Lucas, o médico, o autor do Evangelho de Lucas, o autor também do livro de Atos. Lucas é o único autor do Novo Testamento que não é de origem judaica. A lição número 1 tem o título Sereis minhas testemunhas. O verso áureo, Atos capítulo 1 e o verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A missão de Jesus na terra estava concluída. Em breve, Deus enviaria o Espírito Santo para confirmar os esforços dos discípulos com muitos sinais e maravilhas, iria capacitá-los e guiá-los em uma missão que alcançaria os confins da terra. Jesus não poderia permanecer para sempre com os discípulos com um corpo humano, pois ele não poderia estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Nós sabemos que Jesus Cristo escolheu permanecer e reter o corpo humano para todo sempre. A dádiva que o Pai fez de Jesus Cristo a nós, família humana, é uma dádiva eterna, que não deveria durar somente os 33 anos aqui na Terra, mas é uma dádiva eterna. Para sempre, Cristo está ligado a você por laços inseparáveis. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele retém o corpo humano, porém, após a sua ressurreição, ele assume os seus poderes e atributos divinos. Por quê? Ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Queridos, Jesus Cristo, ele não podendo estar presente em todos os lugares em corpo humano, físico, ele disse, eu vos enviarei o Consolador, aquele que estará em meu lugar, outro também de natureza divina, o Espírito Santo. Na parte de domingo, a restauração de Israel. Existem 2 tipos de profecias messiânicas no Antigo Testamento. O primeiro prevê um Messias soberano que governaria para sempre. Falando sobre o Messias soberano, poderemos ler Salmos 89 e o verso 3 e 4. Abra sua Bíblia, Salmos 89 e os versos 3 e 4. Aqui nós lemos: Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Também os versos 35 a 37. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua e a testemunha no céu é fiel. Também convido você para ler Isaías capítulo 9 e o verso 6. Isaías capítulo 9 e o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no meu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto.
Estes textos que nós estamos lendo, todos confirmam aquela ideia, aquele conceito do Messias soberano, do Messias rei, do Messias que seria glorificado. Convido você também para ler Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37 e o verso 25. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será meu príncipe eternamente. Usando o nome de Davi, Deus faria com que o reino do Messias fosse um reino eterno. Portanto, queridos, quando nós percebemos que os discípulos tinham este conceito do Messias, que os libertaria do jugo romano, da escravidão romana, que faria com que Jerusalém fosse uma cidade que chamaria a atenção do mundo todo e que Israel se tornaria a nação número 1 do mundo, atraindo a todos, a atenção de todos. Este era o conceito que estava na mente dos discípulos e também dos líderes judeus. Quando eles perceberam que Jesus Cristo não estava reivindicando tal posição de soberania, quando eles perceberam a humildade de Jesus Cristo, quando eles perceberam que Jesus Cristo não estava pregando inimizade contra Roma, mas submissão a Roma, quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eles não entenderam as palavras de Cristo. Quando eles perceberam que Jesus Cristo se deixou prender, estava se deixando crucificar, eles ficaram atônitos, confusos, eles não entenderam. O próprio Judas, que traiu a Jesus Cristo, ele tinha na sua mente aquela ideia fixa do Messias soberano, do Messias rei, do vitorioso, aquele que libertaria Israel e faria com que Israel fosse a nação número 1 do mundo. Quando Judas percebeu que as suas esperanças, as suas expectativas foram traídas, ele se desesperou e a Bíblia diz que ele suicidou. Porém, os outros discípulos também estavam frustrados, também estavam cabisbaixos, também estavam confusos, porque eles diziam: era este que nós esperávamos, que iria reinar sobre Israel. As profecias que falam do Messias soberano e as profecias que falam do Messias sofredor e humilhado não se contradizem, porém são duas fases do ministério do Messias. Esta profecia de Isaías capítulo 53, abra sua Bíblia, Isaías 53. Os discípulos não entendiam esta profecia. Eles só viram um lado do ministério do Messias. O lado mais agradável, o lado mais formoso, o lado mais atrativo para eles como nação de Israel. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Aqui diz, capítulo 53 de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Os discípulos e os líderes da nação judaica não prestaram atenção neste capítulo messiânico escrito por Isaías. E o verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Queridos, os discípulos e os líderes da nação judaica não entendiam este capítulo sobre o ministério sofredor, de humilhação, do cordeiro que seria morto. São duas fases do ministério do Messias. Se a nação de Israel tivesse abraçado a Jesus Cristo como Messias, mesmo assim, Jesus Cristo morreria pelo seu povo. Mas ele não precisaria ter morrido pelas mãos do seu povo. Jesus não precisaria ter sido traído pelos líderes da nação. Queridos,
Jesus Cristo morreria, porque ele nasceu nesta terra para morrer. Jesus tinha que morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, queridos, se Jesus tivesse sido aceito pelo povo de Israel, se Jesus Cristo não tivesse sido traído pela nação, pelos líderes da nação, ele, ao ressuscitar, seria entronizado como rei em Jerusalém. Em Jerusalém estaria o trono de Jesus Cristo, cumprindo a profecia que o trono do rei Davi seria eterno, eterno através do Messias. Mas Israel recusou o Messias, recusou Jesus Cristo como prometido de Deus, como ungido do Senhor. Não só os líderes da nação, mas toda a nação clamava: crucifica-o, crucifica-o, e o seu sangue caia sobre nós e a cabeça dos nossos filhos. A expectativa do povo de Israel no primeiro século era unilateral. A esperança do Messias soberano que traria a libertação política acabou obscurecendo a noção de um Messias que sofreria e morreria pelo seu povo. A princípio, os discípulos também partilhavam desta mesma esperança de um Messias soberano. E às vezes eles eram surpreendidos discutindo, fazendo polêmica sobre quem se assentaria à direita e à esquerda de Jesus Cristo quando ele fosse entronizado. Apesar das advertências de Jesus sobre o destino que o aguardava, eles simplesmente não conseguiam entender o que ele queria dizer. Então, quando Jesus morreu, ficaram confusos, desanimados, frustrados e declararam: esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Lucas capítulo 24 e o verso 21. Quando você lê Isaías capítulo 65, capítulo 66, você descobre ali naqueles capítulos as profecias que se aplicavam ao Israel literal dentro do plano A que Deus tinha. O plano A era se Israel aceitasse Jesus como Salvador, como Messias. Como seria? Deus implantaria o seu reino na terra já após a morte de Cristo. Ele seria então ressuscitado em glória e ele seria estabelecido como rei em Jerusalém. E Jerusalém se tornaria uma cidade modelo para o mundo todo. Israel, como nação, seria uma nação número 1, a nação poderosa na terra, atraindo a todas as outras nações e exaltando o nome do Deus de Israel, atraindo as nações para o Deus de Israel, como ocorreu no tempo do rei Ezequias. Vocês lembram quando o rei Ezequias foi curado e veio uma comitiva de Babilônia para saber o que tinha acontecido? Porque o sol voltou 10 graus no relógio de sol de Acás. E como ocorreu aquilo? Aquela comitiva de longe, que veio de Babilônia, queria conhecer mais do Deus de Israel. Queridos, assim seria se Israel tivesse abraçado a Jesus Cristo como Salvador. As coisas aconteceriam na nação, a saúde, a longevidade, não haveria doenças, não haveria delinquência, não haveria roubo, não existiriam mais animais ferozes, violentos, exatamente como Isaías 65 descreve. Mas estas profecias do plano A não se cumpriram. Deus então mostra através do Novo Testamento o plano B. E o plano B inclui Israel literal. Inclui os judeus que abraçam a Jesus Cristo, mas principalmente os gentios, o plano B. E Deus cumpre a missão de evangelizar o mundo através do Israel espiritual, que inclui você, inclui a mim, inclui todos, judeus e gentios, que abraçam a Jesus como Salvador. Convido você para ler Atos capítulo 1 e os versos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles estavam pensando no plano A, que após a crucifixão, morte e ressurreição do Messias, ele estabeleceria o reino de Deus na terra, como as profecias do Messias soberano profetizaram. E o verso 7, Jesus responde e disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus Cristo não entrou em detalhes. Jesus Cristo mudou o foco. O foco de Jesus Cristo não era o plano A, não mais. O foco de Jesus Cristo agora era o plano B. O que os discípulos mais necessitavam neste momento não era saber os detalhes, por que o plano A não funcionou. O que eles mais necessitavam agora era o do batismo do Espírito Santo, que os faria testemunhas de Jesus Cristo na Judéia, em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Jesus mudou o foco da conversa, colocando em destaque o Espírito Santo, porque
iria iniciar a era do Espírito Santo. Jesus Cristo iria ascender ao céu e o Espírito Santo seria derramado e começaria a era do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, que começou e nunca mais vai terminar, porque o Espírito Santo continuará sendo derramado sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre os filhos, sobre os santos do Altíssimo. O Espírito Santo passaria a viver, a habitar em você. Nós somos templos do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Este é o foco de Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, a missão dos discípulos. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês agora, principalmente para os versos 4 e 5 do capítulo 1 de Atos. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1 e os versos 4 e 5. Aqui nós lemos: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus Cristo foi muito claro, enfático: não se ausentem de Jerusalém. Não saiam por aí pregando o Evangelho sem o Espírito Santo. É uma frustração, queridos, quando nós queremos fazer a obra de Deus por nós mesmos. Quando nós não temos paciência para nos assentarmos aos pés de Jesus Cristo e entesourar Jesus Cristo em nosso coração. Quando nós estamos muito apressados em sair pregando e não queremos perder tempo aos pés de Jesus Cristo para receber o batismo do Espírito Santo. Queridos, Jesus Cristo foi claro: não se ausentem de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto recebam a promessa dada pelo nosso Pai. E o verso 5, Jesus diz claramente qual é a promessa: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Jesus deixa claro que existe o batismo do Espírito Santo. Jesus não estava falando para incrédulos. Jesus Cristo não estava falando para ateus ou pagãos. Jesus Cristo estava falando para aqueles que conviveram com ele por 3 anos e meio. Que pregavam, expulsavam demônios, eram pessoas batizadas, nascidas da água e do Espírito. Porém, Jesus estava dizendo: vocês ainda não foram batizados pelo Espírito. Queridos, quando nós somos batizados nas águas, isto aos olhos de Deus é nascer da água e do Espírito. Exatamente como Jesus Cristo falou para Nicodemos em João capítulo 3. Em João capítulo 3 e o verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus chama o batismo de nascimento da água e do Espírito. Os discípulos tinham nascido da água e do Espírito. Você e eu nascemos da água e do Espírito. Desde que fomos batizados, nós somos filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito. Mas Jesus Cristo tem uma promessa maior ainda para você. É o batismo do Espírito Santo. E depois de 3 anos e meio de ministério com Jesus Cristo, ele disse: vocês ainda não foram batizados pelo Espírito Santo, por isso não se ausentem de Jerusalém. E o finalzinho do verso 5 diz: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Os dias aqui mencionados por Jesus Cristo se referem aos 50 dias. 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, aconteceu a festa do Pentecostes. A ressurreição de Jesus Cristo foi a festa das primícias. A morte de Jesus Cristo no dia 14 de Nisan do ano 31 foi a festa da Páscoa. Mas o dia 16, a ressurreição de Cristo, foi a festa das primícias. 50 dias depois da festa da primícia, aconteceria a festa do Pentecostes. E Jesus estava se referindo exatamente a esta festa do Pentecostes. Aqui no capítulo 1, verso 5 diz: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Queridos, exatamente quando se completaram 50 dias após a ressurreição de Jesus, os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo. Queridos, muitos entendem o batismo do Espírito Santo como sendo o nascimento da água e do Espírito.
Mas não é assim. Biblicamente não é assim. Jesus Cristo nasceu do Espírito já desde o ventre de Maria. Ele já nasceu gerado pelo Espírito Santo. Porém, todos nós pecadores não nascemos do ventre da nossa mãe gerados pelo Espírito Santo. Mas quando abraçamos a Jesus como Salvador e nascemos da água e do Espírito, então nos tornamos filhos e filhas de Deus. Conforme diz em João capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, o nascimento da água e do Espírito é realmente indispensável na vida cristã. Mas Deus tem uma promessa maior, o batismo do Espírito. Isto ocorreu na vida de Jesus Cristo depois que ele saiu das águas. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre ele. Isto aconteceu na vida dos discípulos depois de 3 anos e meio trabalhando com Jesus Cristo. Depois que todas as diferenças e suspeitas e divisões e contendas foram eliminadas. Depois de 10 dias de confissões, 10 dias de comunhão, 10 dias de reconciliação. Foi então quando eles estavam preparados. Eles receberam, sim, o batismo do Espírito Santo. O dom do Espírito. O Espírito Santo sempre estivera ativo entre o povo de Deus. De acordo com as profecias, no entanto, haveria um derramamento especial do Espírito Santo. Quando o próprio Jesus foi ungido, o Espírito Santo já estava atuando durante o período do seu ministério. Mas a era do Espírito não seria oficialmente inaugurada senão após a exaltação de Cristo no céu. A exaltação de Cristo no céu foi no dia do Pentecostes. Aí ele enviou o Espírito Santo. Aí iniciou a era do Espírito Santo. O capítulo 1, verso 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É indispensável ser batizado pelo Espírito Santo para ser uma fiel testemunha de Jesus Cristo. Assim foi na vida dos discípulos. Assim é com você e comigo. A função do Espírito é tornar você e eu fiéis testemunhas de Jesus Cristo. O plano da missão que o Espírito Santo revelaria para os discípulos é que eles deveriam continuar pregando em Jerusalém mais 3 anos e meio. Eu posso pensar nos discípulos se olhando e se perguntando: por que mais 3 anos e meio pregando em Jerusalém e na Judéia e na Samaria? Por que já não viajamos pelo mundo afora pregando? Mas Jesus Cristo foi bem enfático. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Este período que Jesus se referiu a Jerusalém, a Judéia e a Samaria foram mais 3 anos e meio. Então se completaram os 490 anos determinados por Deus para o povo de Israel. Aquelas 70 semanas mencionadas em Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas, Daniel, estão determinadas para o teu povo. Estas 70 semanas são 490 anos. E, queridos, a última das 70 semanas durou do ano 27, que foi o batismo de Jesus, até o ano 34, quando Estevão foi morto e Saulo, o apóstolo dos gentios, foi convertido. Portanto, depois que Jesus Cristo morreu na cruz, no ano 31, mais 3 anos e meio, os discípulos permaneceram em Jerusalém, na Judéia e Samaria, pregando ao povo de Israel, que ainda era o povo, ainda era a nação escolhida de Deus. Porém, no ano 34, com a morte de Estevão, acabaram as 70 semanas, os 490 anos. E agora começava a era dos gentios. A era dos gentios. Por isso Deus converteu o apóstolo dos gentios. Aleluia. Na parte de terça-feira, ele voltará. A segunda vinda de Jesus. Sabem, queridos, eu me preocupo quando eu ouço pregadores e pessoas dizendo que Jesus Cristo pode voltar esta noite, ou que Jesus Cristo poderá voltar daqui a 100 anos. Do meu ponto de vista, ambas as declarações estão erradas. Jesus Cristo não pode voltar esta noite. Eu posso morrer esta noite, mas a volta de Jesus Cristo, literalmente, não pode ocorrer esta noite, porque existe uma série de profecias escritas por Jesus Cristo e que precisam se cumprir. E também não podemos dizer que Jesus Cristo voltará daqui a 100 ou 200 anos, porque seríamos colocados na qualidade de servo mau e negligente que diz: tarde virá o meu Senhor. Existe uma série de profecias que se cumprirão ainda antes da volta de Jesus.
o decreto dominical, a sacudidura da igreja, a conversão da grande multidão, o fechamento da porta da graça, as destruições anunciadas pelas trombetas e pelas 7 pragas, o Armagedon. Isso não pode ocorrer numa noite. E também não precisamos dizer que será daqui a 100 ou mais anos, não. O correto é não conjeturarmos exatamente sobre o dia e a hora. O dia e a hora você e eu não sabemos. Deus sabe. Mas temos que estar preparados hoje. Lucas capítulo 24 e os versos 50 a 52. Aqui nós lemos. E levou-os fora até Betânia e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Depois dos discípulos terem contemplado a ascensão maravilhosa de Jesus Cristo, eles viram Jesus Cristo subindo para o céu. A ascensão de Jesus ao céu foi visível, foi corpórea, foi literal. 2 anjos desceram do céu, vestidos de branco, e falaram com os discípulos, dizendo: este Jesus que subiu ao céu, ele há de voltar da mesma forma, do mesmo modo como ele subiu. Convido você para ler agora Atos capítulo 1 e os versos 9 a 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Queridos, a bendita esperança da volta de Jesus é que dá fôlego, é o oxigênio nosso, que nos dá vida, porque se não fosse esta bendita esperança, não valeria a pena viver nesta terra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e vamos ler os versos 29, 30 e 31. Mateus capítulo 24 e os versos 29, 30 e 31. E logo depois da aflição daqueles dias, então haverá uma aflição justo antes da volta de Jesus. E o sol escurecerá, justo antes da volta de Jesus. E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, justo antes da volta de Jesus. Porque esta geração que assistir e contemplar esses sinais no céu, essas potências do céu sendo abaladas, esta geração verá também Jesus Cristo descendo em poder e glória. Porque isto é o que está escrito aqui no capítulo 24 e no verso 34. Verso 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mas pastor, você pode dizer, mas esses sinais já não ocorreram em 1755, 1780, 1833? Sim, mas agora, justo antes da volta de Jesus Cristo, justo antes de fechar a porta da graça, quando a igreja de Deus será selada pelo selo do Deus vivo e batizada pela chuva serôdia do Espírito Santo. E haverá então uma conversão de uma grande multidão. Justo neste período, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sacudindo as nações. As potências do céu serão abaladas, anunciando que o fim chegou. Deus estará colaborando com os pregadores. Deus estará usando céus e terra para anunciar que é chegada a hora do juízo dos vivos e que a porta da graça vai se fechar logo mais. Mas ainda é tempo de graça. Por isso milhões vão se converter em um dia. E então virá a volta de Jesus. O verso 30 é uma sequência do verso 29. Verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todas as tribos o verão. Ímpios e justos verão Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu. Queridos, a vinda de Jesus Cristo não é secreta, ela é visível, ela é corpórea, ela é literal. Exatamente como em Atos capítulo 1, versos 9 a 11, os anjos falaram para os discípulos: este Jesus que dentre vós foi recebido lá em cima no céu, ele há de voltar, assim como para o céu o viste subir. Jesus Cristo voltará e todos os olhos o verão, como diz em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E quando Jesus Cristo voltar, não voltará de forma secreta e sozinho, mas todos os anjos virão com ele. É o que diz aqui em Mateus 24 e o verso 31.
Leia o verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Os anjos, eles não estarão em silêncio na volta de Jesus, mas eles estarão com rijo clamor de trombeta. Isto é barulho ensurdecedor. E os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, esta é a bendita esperança. Eu quero ler ainda com vocês, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 15 a 17. Aqui nós lemos: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os vivos não irão para o céu antes dos mortos, e os mortos não irão para o céu antes dos vivos. A certeza que Jesus nos dá aqui é que vivos e mortos ressuscitados irão para o céu, ascenderão juntos para encontrar Jesus nos ares. Veja o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estes que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, porque a ressurreição dos ímpios é a segunda ressurreição, no final dos 1000 anos. A ressurreição dos salvos é a primeira ressurreição no começo dos 1000 anos, justo na segunda vinda de Jesus. E agora diz o verso 17: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles quem? Os ressuscitados, vivos, transformados, e ressuscitados, glorificados, todos juntos são arrebatados para encontrar Jesus nas nuvens, nos ares, diz aqui o verso 17, finalzinho do verso 17, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bendito seja Deus por esta bendita esperança que nos dá fôlego, nos dá ânimo, é o nosso oxigênio para continuarmos vivendo, olhando para o céu, porque é de lá que virá o nosso socorro. Aleluia! Na parte de quarta-feira, preparação para o Pentecostes. Convido você para abrir a Bíblia agora em Atos capítulo 1, versos 12 a 14. Para que o Pentecostes aconteça na sua vida, na minha vida, tem que haver uma preparação. Tem que haver um cenáculo na sua vida. Tem que haver aqueles 10 dias no cenáculo. O que significaram os 10 dias no cenáculo para os discípulos? Confissão dos pecados, reconciliação, um pedindo perdão para o outro, um pedindo desculpas para o outro, abraçando-se, eles se reconciliaram, eles se uniram. Queridos, 10 dias no cenáculo significam 10 dias de preparação para receber o Pentecostes, ou seja, o batismo do Espírito Santo. Assim foi e assim é hoje, não tem outro caminho. Capítulo 1 de Atos, versos 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, ou seja, 1 quilômetro. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A parte que mais me chama a atenção aqui é o verso 14. A frase que diz que todos eles perseveravam unanimemente em orações e súplicas. Não pode haver Pentecostes sem unanimemente orarmos juntos, uns pelos outros, confessando os nossos pecados, reconciliando-nos, pedindo perdão, eliminando o espírito de supremacia, eliminando o espírito de querer a posição mais alta para nós, eliminando o espírito de perseguição, porque cristãos perseguiram cristãos. E queridos, a história vai se repetir, cristãos perseguindo cristãos, eliminando os preconceitos, preconceitos culturais, preconceitos raciais, preconceitos de todas as formas que bloqueiam o derramamento do Espírito Santo. Eles oraram unanimemente em súplicas e orações. As mulheres estavam presentes. A mãe de Jesus estava presente. Os irmãos de Jesus Cristo estavam presentes. Estes irmãos de Jesus eram filhos de José.
eram irmãos mais velhos de Jesus. Qual é a prova que nós temos que estes irmãos de Jesus eram mais velhos? Porque eles queriam mandar em Jesus Cristo. Uma vez Jesus Cristo estava pregando, cercado pela multidão, e alguém veio e falou para Jesus: os teus irmãos estão lá fora te chamando. Queridos, irmãos mais novos não davam ordem para os irmãos mais velhos. O fato deles estarem lá fora, pedindo que Jesus Cristo parasse com a pregação e saísse conversar com eles lá fora, mostra que eles eram mais velhos do que Jesus. José já era um homem viúvo quando se casou com Maria. Ele já tinha filhos. Maria só teve um filho, Jesus Cristo. Não existe nenhuma menção na palavra de Deus de que Maria tivesse outro filho. Outra evidência forte que a Bíblia nos dá de que Maria não teve outros filhos é que quando Jesus Cristo na cruz do Calvário, olhando para Maria, disse: Maria, eis aí o teu filho, mostrando para João, o discípulo amado. E olhando para João, disse: João, eis aí a tua mãe. E João entendeu a mensagem de Jesus e cuidou de Maria o resto da sua vida. Ou seja, se Maria tivesse outros filhos, além de Jesus Cristo, eles teriam cuidado dela. Não precisaria Jesus ter pedido para João, o discípulo amado, cuidar de Maria. Mas exatamente porque Maria não tinha outros filhos. Os demais irmãos de Jesus eram filhos de José. Por isso, João, o discípulo amado, foi quem cuidou de Maria. Queridos, nada pode substituir os 10 dias no cenáculo. Nada pode substituir estes 10 dias de profunda introspecção, de profunda comunhão, de oração, de jejuns, de confissões dos nossos pecados, preparando-nos para receber o batismo do Espírito Santo. Não é o nascimento da água e do Espírito. Nascidos da água e do Espírito, você e eu já somos. Mas Deus tem uma promessa maior, poderosa, é o batismo do Espírito Santo. E Jesus Cristo disse: vocês serão batizados pelo Espírito Santo não muito depois destes dias. Quando a nossa vida é feita de confissões, quando nós rompemos com os pecados conhecidos na nossa vida, o batismo do Espírito Santo ocorre mais rápido. Ocorre mais rápido. O meu apelo para você é que este texto que diz aqui de Atos capítulo 1, verso 12 a 14, se repita na sua vida. Os discípulos estavam unidos em oração, em amizade, em amor uns com os outros, intercessões uns pelos outros. Por isso o Espírito Santo pôde ser derramado. Que esta frase, todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas, possa ser aplicada também na sua vida e na minha. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o 12º apóstolo. Abra sua Bíblia. Em Atos capítulo 1, vamos ler os versos 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Queridos, a lição diz que o método que os discípulos usaram para escolher Matias pode parecer estranho. É mesmo estranho. Por quê? Porque a lição diz aqui na última linha da parte de quinta-feira, diz assim: após o Pentecostes, o lançamento de sortes tornou-se desnecessário em razão da orientação direta do Espírito Santo. Queridos, quer dizer que quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, não precisamos lançar sortes? Realmente, quando você e eu somos batizados pelo Espírito Santo, não precisamos ficar lançando sortes. Você não pode escolher 2 nomes para saber qual deve ser a sua esposa. Você escolhe 2 nomes que lhe agradam, 2 pessoas que são cristãs, e você escreve esses 2 nomes em 2 papeizinhos, e você ora a Deus, e você vai escolher um papelzinho daquele como a decisão de Deus para a sua vida. Será que funciona desta forma?
Ou será que o Espírito Santo, quando batiza você, quando você confessa os seus pecados, quando você passa 10 dias no cenáculo, quando existe um cenáculo na sua vida de 10 dias de confissões, de reconciliação, eliminando o espírito de supremacia, eliminando contendas da sua vida, será que o Espírito Santo pode dizer para você o nome, indicar a pessoa certa? Será que você vai continuar dependendo de lançar sortes? O que você pensa? Será que os apóstolos precisariam lançar sortes se eles deixassem para escolher o substituto de Judas, o 12º apóstolo? Se eles deixassem para escolher depois dos 10 dias no cenáculo, depois do batismo do Espírito Santo, será que eles precisariam lançar sortes? Ou eles saberiam, porque o Espírito Santo diria para eles: escolham este homem, porque este homem é o escolhido de Deus para ser o 12º apóstolo? Eu sinceramente acredito, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo guia, que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo repreende, que o Espírito Santo conduz, que o Espírito Santo move a nossa vida. O que nós precisamos é do batismo do Espírito Santo. Não precisamos ter pressa, porque Deus não é apressado. Deus provavelmente diria para os apóstolos: olha, vocês estão muito apressados em escolher o 12º apóstolo. Tenham calma. As 70 semanas separadas para o povo de Israel ainda não acabaram. São 490 anos separados para o povo de Israel. Isso vai até o ano 34. Somente no ano 34 Israel deixará de ser a nação escolhida de Deus. Então vai começar a era dos gentios. E eu vou escolher o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo. Sabem, queridos, o apóstolo Paulo, ele passou a vida toda tentando se autoafirmar, tentando convencer os demais apóstolos de que ele era o apóstolo escolhido pelo Espírito Santo, que Deus o chamou. Embora Paulo não estivesse fisicamente no dia da ressurreição de Jesus Cristo, da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, mas Paulo contemplou a ressurreição de Jesus Cristo, porque na estrada de Damasco, quando Jesus Cristo se revelou a ele, ele conheceu o Cristo ressuscitado. Jesus Cristo apareceu audivelmente a ele. Ele viu coisas maravilhosas que ninguém jamais viu, porque Paulo diz que ele subiu até o 3º céu. Ele foi agraciado por Deus, por dons e revelações maravilhosas. Paulo escreveu quase que o Novo Testamento inteiro. Eu não tenho dúvidas, queridos, que Paulo é o apóstolo escolhido por Deus. E quanto a Matias? Tudo bem, Matias foi um filho de Deus, ungido por Deus também, mas nós não sabemos nada do que Matias fez. Não temos nenhuma informação sobre o ministério de Matias. Não estamos falando aqui de salvação. Matias está salvo, Paulo está salvo, mas estamos falando aqui de apostolado. Paulo tem um apostolado. E a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse capítulo 21, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, falando da Nova Jerusalém, diz o verso 12 do capítulo 21 de Apocalipse: e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Deus é exato? Nós não podemos deixar a ideia de que não são 12 apóstolos e são 13? Não, queridos, não são 11 e não são 13, são 12 apóstolos. Porque eram 12 tribos de Israel e tem os 12 nomes escritos nas 12 portas da Nova Jerusalém. Deus é exato. E no capítulo 21, verso 13 e 14, diz mais: da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Percebam, não são 13 fundamentos, não são 11, não são 10. São 12 fundamentos, o muro da cidade da Nova Jerusalém. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. São 12 nomes que estarão no fundamento do muro da Nova Jerusalém. Pense um pouco. Quais são estes 12 nomes? Que nome estará lá no fundamento do muro da Nova Jerusalém? O nome de Matias ou o nome do apóstolo Paulo? O apóstolo dos gentios, aquele chamado por Deus, não lançando sortes, mas Deus o chamou. Deus apareceu para ele, Deus se revelou a ele e diz: eu te elegi para ser o apóstolo dos gentios. Queridos, Deus quer dirigir a sua vida através do Espírito Santo.
Você não precisa lançar sortes. Você precisa de comunhão com Deus. E o Espírito Santo fala. O Espírito Santo guia. O Espírito Santo impede você de fazer coisas. O Espírito Santo te envia para certos lugares. O Espírito Santo diz o que você tem que falar. O Espírito Santo também diz o que você não deve falar. Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo. Este é o ponto. Sermos batizados pelo Espírito Santo. Sermos habitação do Espírito Santo. Santuário do Espírito Santo para todo sempre. Ele habita em você. Que Deus seja louvado. Que Deus esteja com você. Que o Espírito Santo dirija a sua vida, meu irmão. Bendito seja o Deus que não nos deixou órfãos, mas que enviou sobre nós o Espírito Santo, o Consolador. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.